Olá, eu sou Manolo Tete, seja muito bem-vindo no canal Te Evangelizei. No dia de hoje estarei compartilhando com você um versículo que eu estava meditando muito. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque eu creio que vai ser útil na sua vida. O versículo que eu estava meditando é do livro de Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante. Olha só como diz o versículo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu estava meditando nesses versículos e algo me chamou muita atenção. Nós que somos cristãos nos chamamos de discípulos de Jesus. Que quer dizer o quê? Que nós somos seguidores de Cristo. Seguimos os seus mandamentos e o seu exemplo. Esse versículo 35, ele começa a nos dar um resumo do que era o projeto de Jesus, do que eram as atividades de Jesus. Ele começa dizendo, e percorria Jesus. O que Jesus estava fazendo enquanto ele percorria, enquanto ele andava? Ele estava indo fazer o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Olha só, a vida de Jesus, de acordo com esse resumo que o texto de Mateus está nos dando, era baseado nisso, andar, ensinando e pregando. Bom, como eu disse no princípio, nós gostamos de nos chamar de cristãos, discípulos de Cristo. Se realmente nós somos, devemos seguir os seus passos. E aqui estão os passos de Jesus que ele nos deixa, que é percorrer, que é andar, que é basear a nossa vida na obra de Deus. Quando eu digo basear a nossa vida na obra de Deus, era exatamente o que Jesus fazia. A vida de Cristo se baseava exatamente nisso, em fazer a vontade do Pai. Este canal, ele foi criado exatamente para isso, para ir e para obedecer à ordem do Mestre. E assim como Jesus fez aqui, nós devemos fazer a mesma coisa. Fazer o quê? Andar, percorrer e basear a nossa vida para ensinar e pregar. O quê? O Evangelho. Jesus veio aqui exatamente para isso. Ele disse, é para isso que eu vim, para ensinar e para pregar o Evangelho. E nós devemos seguir os passos do Mestre. Continuando aqui, nesse mesmo versículo eu percebo duas coisas. Ele diz que Jesus ensinava e pregava. Qual é a diferença? Bom, pregar é quando você sai na rua, ou começa a gritar, ou está num púlpito, começa a afirmar as verdades de Deus. Mas isso não significa necessariamente que você está ensinando o Evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que não adianta simplesmente pregar, mas tem que também ensinar como Jesus fazia. Ensinar seria abrir todo o conselho de Deus, explicar minuciosamente, tentar mostrar mais profundamente o que realmente é o Evangelho. Não adianta simplesmente você sair na rua e gritar para as pessoas sobre a mensagem do Evangelho. Você deve ensinar as pessoas, devemos ensinar as pessoas o que realmente é o Evangelho, quem é Deus, ou como que Deus olha para elas, ou melhor, o que é o pecado, e então nos ensinarmos, mostrarmos para essas pessoas a visão bíblica de tudo isso. Prosseguindo, o versículo 36 nos diz que Jesus olhou para as multidões. Era como se fosse Jesus saiu na praça, estava andando na praça e viu muitas pessoas. E qual foi a reação dele? Diz o versículo, que ele se compadeceu. E também uma coisa que gostaria de frisar é que antes de nós pregarmos, precisamos de algo muito importante. Precisamos ter um coração igual ao de Jesus. Jesus tinha um coração compassivo, um coração que tinha pena das multidões. Mas por que ele tinha pena das multidões?
porque ele tinha misericórdia das multidões. O texto continua dizendo: porque estavam aflitas e exaustas. Essas duas palavras, aflitas e exaustas, podemos pensar no sentido natural, físico, que as multidões estavam cansadas, que as multidões estavam exaustas no sentido físico, mas podemos pensar no sentido espiritual, é que as multidões realmente estavam aflitas no sentido espiritual. O pecado estava afligindo-as, eles estavam carregando o peso do pecado sobre elas. E o que nós aprendemos com isso? É que nós também vimos multidões. Nós andamos na praça, andamos de trem, de ônibus, nas estações, na cidade, vimos multidões, vimos muitas multidões. Mas a questão é, será que nós temos um coração igual ao de Jesus? Um coração compassivo, quando olhamos para essas multidões, nos compadecemos delas? É o que nós precisamos fazer, é o tipo de coração que nós precisamos ter, e que Deus nos dê esse coração, um coração compassivo, que olha para as multidões e vê que elas estão perdidas. E quando olhamos para o nosso patrão, quando olhamos para o nosso professor, quando olhamos para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, precisamos nos compadecer. E se nós não temos esse coração compassivo, precisamos pedir a Deus que nos dê esse coração compassivo. É o que nós aprendemos aqui. Não temos que olhar simplesmente para as multidões como meras multidões, como simplesmente pessoas, mas temos que olhar para elas como pecadoras que precisam de Cristo. E versículo 37, para terminarmos, ele diz: então se dirigiu a seus discípulos. Jesus, olhando para as multidões, ele se dirigiu aos discípulos para ensinar alguma coisa. E esse discípulo, neste momento, é você e eu. Jesus quer nos ensinar algo, quer nos dizer algo. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: a seara, na verdade, é grande. Realmente, a seara é grande. Existem multidões, milhares, dezenas e centenas de pessoas que estão simplesmente perdidas. E você e eu conhecemos e vimos isso. Mas Jesus está direcionando a nossa atenção para essas multidões. Para quê? Para nós vermos a sua necessidade. A necessidade das multidões é de Cristo, é do Evangelho. Então, é isso que Jesus está chamando para que nós possamos fazer. Está chamando você e está me chamando. Precisamos olhar para as multidões. Olhemos para as multidões. Olhemos para a sua necessidade. Olhemos como é que eles estão aflitas, exaustas. Mas para quê? Para que nós possamos nos direcionar a elas. E por fim, versículo 38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Realmente são poucas pessoas que saem na rua e pregam o Evangelho, que falam de Cristo, pregam o Evangelho verdadeiro. São poucos trabalhadores. Essa mensagem, essa fala de Jesus é para nos chamar a atenção. Se são poucos mensageiros, então nós devemos nos candidatar para essa obra. Não devemos simplesmente pedir ao Pai que mande trabalhadores, mas devemos nos candidatar à obra da grande comissão. Precisamos falar: Deus, usa-me a mim. Deus, envia-me a mim, para que eu vá para essas multidões exaustas, aflitas, e eu pregue para elas. Precisamos pedir a Deus: Deus, dê-me um coração compassivo, um coração que, quando vê almas perdidas, se compadece e tem misericórdia. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para você. E eu espero que seja muito útil. Você reflita nisso, medita nessas palavras, leia o texto. E eu creio que será uma bênção na sua vida. Então, que o Deus bendito nos abençoe, nos torne obreiros na sua obra e mensageiros que têm um coração compassivo, que vão e falam às multidões o que elas mais necessitam, que é do Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe.